Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 3, e o versículo-chave é o versículo 19. Então, Atos 3, versículo 19, está escrito assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amados, no capítulo de ontem, no capítulo 2, teve uma pregação do apóstolo Pedro, né? Ele pregou ali, falou durante um tempo, e houve uma conversão genuína, um acréscimo, né, ao reino de Deus de 3.000 almas. Aqui, ó. Foi no versículo, Atos 2, no versículo 40 ali. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, na parte B do versículo 40. Então, Pedro pregou ali e houve um acréscimo de 3.000 almas. Aqui no capítulo 3, o versículo que eu li aqui, o versículo 19, é uma parte da pregação de Pedro, outra pregação de Pedro. Pedro prega mais uma vez ali, e ao final dessa pregação, a gente vai ver aqui no capítulo 4, vai ter um acréscimo também de quase 5.000 pessoas. Vai ser ali no capítulo 4, versículo 4, parte B, falando assim, ó: chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. O que eu quero frisar aqui? Pedro pregou ali no capítulo 2, né, uma pregação genuína, e houve um acréscimo de 3.000 almas. 3.000 almas se converteram ao Senhor. Daí aqui no capítulo 3, a gente vê Pedro pregando mais uma vez, e no início do 4 a gente vê que houve um acréscimo de mais 5.000 almas. Ou seja, Pedro pregava a palavra genuína e as pessoas se convertiam, assim, multidões se convertiam. Então, o que Pedro pregava ali? Né? Por que hoje a gente não vê mais isso? É um pouco mais raro a gente ver isso, né? Até tem histórias, né, no nosso tempo de pregações assim que pessoas se convertem, mas por que na maioria das vezes a gente não vê essa pregação genuína e essa conversão genuína, esse acréscimo de almas? Infelizmente, a igreja de hoje, ela tem sido assim, vivido extremos. Ou ela oferece um Jesus que é o Papai Noel, que vai te dar todas as coisas, venha para Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos, você será próspero, será rico e abençoado, e aquela pregação do Jesus Papai Noel, né? Então a gente vê muito isso. Hoje a gente vê o outro extremo, que é aquela pregação pesarosa, né? Você precisa vir para Cristo, para você precisa cumprir ali a lei, os mandamentos, e aí é uma coisa pesada. A pessoa diz que para você ser salvo você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, daí é o extremo ali da lei, né? E as pessoas, quando elas veem na primeira pregação o Jesus Papai Noel, elas até vêm para Cristo. E aí elas descobrem na caminhada que Jesus não é o Papai Noel que elas esperavam, né? Não é... A caminhada não é, eu vou ser rico, vou prosperar em tudo e não tem mais tribulação, não tem mais nada, aleluia, glória a Deus. Não é assim, né? Quando elas se deparam com o primeiro problema, diante dessa pregação, quando elas se deparam com o primeiro problema, com a primeira frustração, com a primeira doença, com a primeira escassez, daí elas não estão firmadas, porque elas vieram por uma pregação que prometia só prosperidade, só bênçãos. Então elas não estão acostumadas com a palavra no mundo tereis aflições. E daí elas não ficam, né? Elas não se firmam, elas retrocedem, elas abandonam o evangelho. E a outra pregação é uma pregação que não conquista almas, né? Porque é uma pregação que só fala coisa ruim.
é uma pregação pesada. Quem que vai querer vir para o evangelho diante de um peso desse, que parece algo que você não consegue fazer, né? Quando eles impõem ali a lei, as coisas que tem que obedecer, parece algo assim que é impossível. Então a pessoa não quer aquilo também. Então não existe um equilíbrio, né? A gente precisa fazer uma pregação, não criar uma coisa nova, mas pregar de acordo com a palavra. Pregar aqui de acordo com o que o apóstolo Pedro aqui está pregando, que é uma pregação genuína, né? Mostrar, olha, vocês, aqui no 15 ele fala, né? Vocês mataram o autor da vida, né? Jesus morreu por causa dos nossos pecados, vocês estão mortos nos seus pecados, vocês estão mortos nos seus delitos. Sem Cristo, nós estamos perdidos, mas com Cristo, ele ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Né? Nós teremos aflições nesse mundo, sim, teremos aflições. É falar a verdade, sabe, amados? Mas nós estamos perdidos sem Cristo. Né? Sem Cristo, nós estamos perdidos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós sejamos salvos, né? Da ira vindoura, salvos do inferno. Teremos muitas bênçãos, claro, porque teremos muitas promessas, que a Bíblia é cheia de promessas para nós, falei isso em outro áudio, mas teremos também aflições, né? Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a pregação ela é feita de modo genuíno, verdadeiro, sem mentir para as pessoas, sem prometer mundos e fundos, sem prometer total riqueza e prosperidade, e sem também dizer para a pessoa que ela tem que cumprir 365 regras para poder ser salva, quando não é esses extremos, quando é uma pregação equilibrada, e a palavra ela é equilibrada, né? A palavra não é extremista. Quando a gente prega a verdade diante do equilíbrio que é a palavra, as pessoas vêm, elas se convertem. Essa é a pregação genuína. E foi o que Pedro fez aqui. A gente vê que Pedro não estava correndo atrás das pessoas, ele foi no lugar, ele pregou, e as pessoas foram acrescentadas, né? Elas que desejaram se converter, elas que desejaram aceitar ao Senhor. Você vê que na pregação dele não tem, por exemplo, você quer aceitar o Senhor? Levante a mão. Né? Não que eu estou dizendo que seja de todo errado, né? Hoje em dia talvez precise incentivar as pessoas, né? Mas você vê que as pessoas ali, elas que disseram, Pedro, o que a gente faz no 12? Eles falam, né? O que a gente faz, irmão? A gente precisa se arrepender. Como é que a gente faz para aceitar esse Jesus? E daí ele fala, né? Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus e os seus pecados serão cancelados. Né? E vocês terão tempo de descanso da paz do Senhor. Esse tempo de descanso que é prometido não é um tempo de descanso sem tribulação, porque senão a palavra seria contraditória. Né? A gente vai ter um tempo de descanso, vamos receber as bênçãos. E que é bênção maior do que a salvação, amados? Né? Que é bênção maior do que você ganhar a vida eterna, né? Com Cristo? Poder ter acesso ao divino, a Deus, né? Então as pessoas, elas muitas das vezes na hora de fazer o apelo, elas fazem o apelo, ou aquele apelo buscando, baseado no sentimental, no Jesus Papai Noel, ou é aquele apelo pesaroso, né? Então aqui a gente vê qual que é o apelo correto, né? É só seguir a Bíblia. Como que era o apelo? Como que era a pregação para conquistar almas? Né? Como que Pedro pregava aqui? Como que pode, né, 3.000 pessoas de uma vez se converterem? Numa outra pregação, 5.000 pessoas se converterem? Então, essa é a chave, né, da pregação. A chave é falar a verdade, ser equilibrado, né? E não inventar história. Infelizmente, muitas pessoas elas inventam história, criam coisas que não existem, criam fábulas, né? A palavra até fala sobre isso. Então, essa é a minha palavra de hoje, amado, que a gente possa realmente entender que a pregação ela precisa ser genuína, ela precisa, né? A palavra de Deus ela é a verdade. Então, eu preciso pregar de acordo com ela, que é a verdade. Eu não posso prometer algo que ela não promete ou colocar um peso que ela não coloca.
Eu preciso ser honesto, verdadeiro na hora que eu for pregar a palavra. E eu preciso observar para quem ouve a palavra, eu preciso observar se a palavra está sendo pregada com verdade ou se estão maquiando aquela palavra, né? A gente precisa realmente entender que precisamos olhar para a Bíblia como a palavra de Deus que ela é e não ficar inventando uma maneira de pregar. Hoje em dia tem até curso, gente, para pregar. Veja isso, hein? Curso para pregar. Eu acho isso o cúmulo. Porque, assim, o curso para pregar é o Espírito Santo, né? Que está dentro de nós. Ele dá os dons para alguns para pregar. Alguns têm o dom, outros não têm o dom. Alguns têm dons de outra forma, né? Dança, teatro, escrita, cuidado, oferta. Né? Cada um tem um dom aí que Deus deu. E as pessoas acham que a pregação tem que fazer um curso, tem que ter um método. Não tem método. Você vê que Pedro era um pescador antes de encontrar com Jesus, antes da conversão, né? Eu não vejo Pedro fazendo o curso dos pregadores da época ali, né? E ele pregava e 5.000 almas se convertiam. Então que a gente possa realmente ter a palavra genuína diante de nós, né? Olhar para a palavra e falar o que ela fala, não inventar uma história, né? Que a gente possa realmente, nós que pregamos, pregar a verdade. Aqueles que escutam, que observem se está sendo pregada a verdade. Porque no tempo que a gente vive virou uma moda, né? Inventar coisas para atrair pessoas. Nós estamos num tempo próximo de apostasia, né? Nós estamos no tempo do fim. E muitas pessoas vão se perder mesmo, muitas outras vão se converter. E daí a igreja muitas vezes se perde tentando alcançar almas, fazendo, eu chamo de frufru, fazendo showzinho, fazendo movimentos, né? Achando que isso é que vai atrair as pessoas. Não, o que vai atrair as pessoas é a pregação genuína da palavra. Você vê que Pedro aqui ele não mede palavras, ele fala: arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele fala português claro, ele não fica inventando história. Então, amados, é isso que eu queria falar com vocês hoje, para que a gente possa realmente entender qual que é a pregação verdadeira, né, diante da palavra. Aqui em Atos a gente vai ter muitos exemplos muitíssimo interessantes sobre pregação, sobre como a igreja se comportava. A gente viu ali em Atos 2 como que a igreja se comportava, como que eles viviam e como que deveria ser a igreja hoje, como que ela não é. Acho que eu até falei sobre isso, daria um livro, né? O que a igreja é, o que a igreja deveria ser e o que ela não é no momento. Daria um bom livro, né? Mas é isso, amado. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que nós possamos estar sempre comprometidos, Pai, com a tua verdade, Pai, com a tua palavra, Senhor. Comprometidos, Pai, em pregar aquilo que a palavra diz, Senhor. Falar aquilo que ela fala, Senhor. Sem inventar, Pai. Sem mascarar, Pai, o que está na palavra, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros, Pai. Que nós possamos, Pai, entender, Pai, que a palavra, Senhor, que a Bíblia, Senhor, é a tua palavra, é a tua boca falando, Senhor. Nós não podemos, Pai, acrescentar nada à tua palavra, nem tirar nada dela, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos comprometer, Pai, com a pregação genuína, Pai. E que todos os meus amados irmãos, Pai, que estão ouvindo isto hoje, Senhor, se comprometam, Pai amado, em ser cristãos, Pai, que pesquisam, Senhor, em ser cristãos, Pai, que observam se a palavra está sendo pregada genuinamente, Pai. Que eles recorram à Tua palavra, Senhor, que eles vão até a Bíblia, que eles leiam a Bíblia, Senhor, e vejam, Pai, se é dessa forma mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amados, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez. Acredito que eu vou aparecer de vez em quando aí um pouco mais. Eu gosto bastante do livro de Atos, mas acredito que amanhã vai ser
a Catiane, que vai falar com vocês aí. Então é isso, amados. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.